Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Three Little Birds, sucesso de Bob Marley and the Wailers. Se você curte inglês, música, Bob Marley, The Wailers, Three Little Birds, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos estreia aqui na série Aprenda Inglês com Música. Pela primeira vez, Bob Marley and the Wailers com o sucesso Three Little Birds. Essa aula que ainda por cima é uma aula comemorativa porque vai ao ar no dia do meu aniversário, yes! Dia 27 de agosto. Então, uma aula muito gostosa, comemorativa e, como você vai ver, com uma mensagem muito positiva. Então, adorei mesmo essa aula indo ao ar no dia do meu aniversário. Lembrando que é super importante que você ouça a música várias vezes, cante junto, especialmente depois de já ter praticado a pronúncia, e que a música não está aqui no vídeo dessa aula, pois, por questões de direitos autorais, o vídeo que contém o fonograma pode ser bloqueado no YouTube a qualquer momento. Então, para proteger o conteúdo dessa aula, a música tocando com letra e tradução passando na tela já foi postada num outro vídeo, que você pode ver na playlist da sexta temporada, ou então, clicando aí embaixo, eu vou deixar já na descrição dessa aula o link para você ir lá ouvir a música para cantar junto e praticar bastante. Alright? Lembra também que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula totalmente grátis na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Também vou deixar o link aí embaixo para você se cadastrar na biblioteca e acessar o PDF não só dessa, mas de todas as outras 120 aulas da série Aprenda Inglês com Música. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, hoje com algumas observações bem interessantes, afinal nós temos aqui inglês jamaicano, que vai ter aí algumas diferenças do inglês standard ou inglês padrão, e a gente fecha então na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra já começa pelo refrão, dizendo o seguinte: Don't worry about a thing. Não se preocupe com coisa alguma. 'Cause every little thing gonna be alright. Pois tudo vai ficar bem. Aqui, se a gente traduzir ao pé da letra, every little thing seria cada coisinha, cada pequena coisa vai ficar bem. Mas a ideia é que absolutamente tudo, cada uma dessas coisinhas vai ficar bem. Depois ele diz singing, don't worry about a thing, cantando, não se preocupe com coisa alguma. E novamente, 'cause every little thing gonna be alright, pois tudo vai ficar bem. Rise up this morning, levantei essa manhã. Smiled with the rising sun, sorri com o sol nascente. Three little birds pitched by my doorstep. 3 passarinhos apareceram na minha porta. Doorstep é literalmente aquele degrauzinho da porta, ok? Então, 3 passarinhos apareceram ali no degrauzinho da minha porta. Singing sweet songs, cantando músicas doces, of melodies pure and true, de melodias puras e verdadeiras. Saying, this is my message to you, dizendo, esta é minha mensagem para você. E aqui nesse saying, percebe que a gente tem um apóstrofo no lugar do G, no final saying, que seria ING. Isso é bem comum em letra de música, já que esse G frequentemente não é pronunciado, é uma forma de você já indicar que vai soar saying e não saying. E aí ele vai voltar então ao singing, que também tem esse apóstrofo no lugar do G. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Muito bacana essa letra, né? Positive Vibrations mesmo do Bob Marley, com pensamento positivo de que tudo vai ficar bem, então não se preocupe com nada. E se você está curtindo essa aula de hoje, não esquece de deixar o seu like aí, tanto no YouTube quanto no podcast. Muitos agregadores de podcast têm lá um botãozinho para você deixar o seu like. E claro, também lembre de assinar o podcast, se inscrever no canal do YouTube e no caso do YouTube, ative também o sininho para receber as notificações. Assim você fica sabendo sempre que uma aula nova for postada aqui no canal.
Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E como eu disse lá na abertura, nessa música a gente tem um registro do inglês jamaicano, que tem aí algumas diferenças do inglês padrão, também chamado de Standard English. Então vamos lá. Logo no começo a gente tem Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Então não se preocupe com coisa alguma, pois tudo vai ficar bem. Esse gonna, a gente tem também já numa versão mais informal do Standard English, que é uma forma mais dinâmica, digamos assim, de dizer o going to. Então, frequentemente, até se você der um texto escrito para um americano, por exemplo, estiver escrito nesse texto going to, ele pode ler gonna na hora da leitura, porque é mesmo uma forma de dinamizar, ok? Só que você repara que não tem aqui o is antes desse going to. Então, de acordo com o inglês padrão, nós teríamos essa ideia de futuro com o verbo be, going to, pontinho, pontinho. Então, a frase dessa canção, de acordo com o inglês padrão, seria Every little thing is going to be alright. Se eu mudar esse going to para gonna, every little thing is gonna be alright. Então, o que a gente nota aí como grande contraste é a falta desse is antes do gonna, ok? Já quando ele começa a contar o que aconteceu esta manhã, a gente percebe que a gente tem um verbo no passado, que é o smiled, mas rise e pitch estão no presente. E uma das características do inglês jamaicano é justamente essa não obrigatoriedade de colocar os verbos no passado. Então, frequentemente eles estão falando de passado, mas o próprio contexto já diz isso. Se eu falo, por exemplo, yesterday, last week, ou até mesmo this morning, se eu estou falando na parte da tarde ou da noite, eu falo essa manhã, já é passado, certo? E aí, isso basta para dar a ideia de passado, ou seja, não é necessário colocar os verbos todos no passado. É claro que isso também não quer dizer que eles nunca colocam, ok? E sim que há essa certa liberdade. Você pode pôr, pode não pôr, e o que a gente tem aqui é justamente uma amostra disso, porque a gente tem rise up this morning, que é o verbo to rise, está no presente, depois smiled, está no passado já, sorri, smiled with the rising sun, e depois three little birds pitch by my doorstep. Então, 3 passarinhos aparecem na minha porta ou ali no meu degrauzinho de porta. Eu até considerei a possibilidade dele estar mesmo usando o presente para descrever uma cena, como a gente às vezes faz. Por exemplo, eu acordo essa manhã, sorrio para o sol nascente, 3 passarinhos aparecem na minha porta. É até um recurso muito utilizado quando a gente está contando uma história, certo? Contá-la no presente para trazer mais para próximo do meu ouvinte ou do meu leitor do que colocar no passado. Mas como o verbo da segunda frase, que é o smiled, está mesmo no passado, me fez pensar então que tem a ver com essa liberdade maior com relação a colocar ou não os verbos no passado, e a tradução então realmente sendo levantei esta manhã, sorri com o sol nascente e 3 passarinhos apareceram na minha porta. E aí, para isso, de acordo com o inglês padrão, o verbo rise deveria estar no passado, rose, e o verbo pitch, que é um verbo regular, o passado então com ed seria pitched, pitched. Lembra que você não fala pitched, ok? Pitched. E aproveitando que a gente está falando desse pitch, nessa frase, 3 little birds pitch by my doorstep, 3 passarinhos apareceram na minha porta. Uma curiosidade é que pitch by não é um phrasal verb comum para esse aparecer, e sim pitch up, ok? Então, to pitch up, uma pessoa que aparece de repente em algum lugar, que chega, que surge, ok? Chega lá na sua casa de repente, você pode falar que essa pessoa pitched up. Esse phrasal verb é muito mais comum no inglês britânico do que americano, e eu não consegui a informação se pitch by é uma variação frequente no inglês jamaicano, mas em diversos fóruns de falantes nativos de inglês eu encontrei essa informação de que muito provavelmente o pitch by é então uma variação do pitch up, muito frequente então no inglês britânico, que é a principal referência na formação do inglês jamaicano. Entretanto, pela proximidade com os Estados Unidos, eles acabaram também recebendo muita referência do inglês americano.
Se você é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música, quer demonstrar todo o seu amor a esse projeto e realmente me ajudar a dar vida longa a essa série, saiba que você pode fazer isso adquirindo o Super Pacotão. O Super Pacotão contém todas as aulas das 2 primeiras temporadas que ficam disponíveis para você para download, ou seja, offline, nos 3 formatos em que a aula é disponibilizada: áudio, vídeo e PDF. Se você tiver interesse em comprar o Super Pacotão, o link está embaixo na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Three Little Birds bem bonito. Como eu falei no finalzinho da parte 2, embora o inglês britânico seja oficialmente a referência para os jamaicanos, devido à proximidade com os Estados Unidos, eles acabaram recebendo uma influência muito grande do inglês americano. E a gente consegue notar isso muito bem na pronúncia, porque a gente vai ver que os R's estão muito mais próximos da pronúncia americana do que da britânica, assim como os T's virando rarara. Então vamos ver. Don't worry about a thing. Então, nesse don't worry, é muito comum a gente não ouvir esse T final do don't, right? Já junta no N mesmo, don't worry about a thing. Então, about a thing, about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Então, lembra aí, ó, 'cause, você não pronuncia o E final. Every, você não pronuncia o E do meio, ok? Every, não every, every. Little, rarará no T. Então, ó, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning. Então, rise up, o E final de rise não é pronunciado, você já liga então o S direto no up, que nesse caso aqui tem um som de Z, certo? Rise up this morning. Smiled with the rising sun. A gente consegue perceber mesmo que esse smiled tá no passado, porque tem um Dzinho aí bem de leve antes do with. Smiled with. Mas lembra que o E não é pronunciado, tá? Então não é smiled, smiled. Do L você já vai pro D, ok? Smiled with the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep. Pitch by é rapidinho, tá? Pitch by my doorstep. Singing sweet songs of melodies pure and true. Pure. Lembra que esse U da palavra puro tem som de U. Pure and true. Saying, this is my message to you. Aqui tá bem marcadinho na música. This is my message to you. Só para finalizar aí a melodia, ok? This is my message to you. E aí, volta então pro don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. E essa foi a aula de hoje aqui da série Aprenda Inglês com Música, Three Little Birds com Bob Marley and the Wailers, na comemoração do meu aniversário, Teacher Milena's birthday! Uhul! Se você gosta do meu jeito de dar aula, eu quero aproveitar para te convidar a conhecer os meus outros 2 projetos. O Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que é um curso passo a passo para quem está começando do zero e precisa desenvolver a conversação em pouco tempo. E também o Teacher Milena Flix, que é um programa de assinatura para quem já tem nível intermediário ou superior e te dá acesso a uma videoteca de aulas baseadas em conteúdo autêntico em inglês. Eu vou deixar os 2 links, tanto do Intensivo quanto do Teacher Milena Flix, aí embaixo na descrição desse vídeo. E claro que eu te espero aqui na semana que vem para uma aula nova na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! Don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing. 'Cause every little thing gonna be alright.